Obrigado pela presença de todos vocês. Me chamo Lucas Fujita e hoje realizaremos nosso segundo webinar da campanha A Mudança que o Mundo Precisa, e hoje falaremos sobre soluções em refrigeração comercial. Então vamos iniciar. Meu nome é Lucas Fujita, conforme eu comentei, serei o apresentador do nosso webinar de hoje. Sou especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de negócios da Chemours no segmento de Thermal and Specialized Solutions, que contempla toda a parte de fluidos refrigerantes para sistemas de refrigeração e climatização. Sou formado em Engenharia Química pela PoliUSP, tenho experiências de trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, tanto de células combustíveis quanto tratamento de efluentes, e também na indústria química, no suporte técnico e desenvolvimento de negócios, e na indústria de alimentos e bebidas, dentro de utilidades e engenharia de confiabilidade. Além de especialista técnico da Chemours, hoje também faço parte da ABNT, no Comitê Brasileiro de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, no desenvolvimento de normas e padrões para o Brasil, e também sou representante brasileiro no Comitê Internacional da ISO de Refrigeração e Climatização, o TC 86. Hoje, no nosso segundo webinar, vamos falar, vamos relembrar dos principais aspectos ambientais e legislação que necessitaram atualmente essas novas mudanças, essas novas tecnologias de fluidos refrigerantes. Vamos abordar também dois conceitos de contabilização de emissões totais de CO2 e custos totais de propriedade, que também comentamos brevemente em nosso primeiro webinar, e comparar as tecnologias para refrigeração comercial hoje disponíveis no mercado, tanto do ponto de vista de fluido refrigerante, ou seja, quais são os fluidos refrigerantes hoje disponíveis no mercado, assim como as tecnologias de expansão direta, expansão indireta em cascata com glicol, sistemas com CO2 subcrítico e transcrítico, e também sistemas com refrigeração que utilizam propano e outros fluidos refrigerantes. E por fim, vamos finalizar mostrando alguns cases de sucesso e aplicações dessas novas tecnologias. Uma breve apresentação sobre a Chemours. A Chemours é uma empresa química diferenciada com o compromisso de criar um mundo melhor através do poder da nossa química. Hoje somos uma multinacional presente em mais de 120 países por todo o planeta, com mais de 60 sites, mais de 60 unidades que contemplam nossos laboratórios, nossas plantas industriais e nossos escritórios por todo o mundo. Hoje temos mais de 6.500 funcionários para garantir tanta qualidade quanto performance e segurança nos fluidos refrigerantes que utilizamos atualmente. No Brasil, a Chemours possui um escritório localizado em Alphaville e duas plantas, uma localizada em Barueri, para reenvase de fluidos refrigerantes, e a planta principal em Manaus, na Zona Franca, onde é realizada a produção do R410A, o Freon 410A, para equipamentos de ar-condicionado. Conforme comentamos, a base para entender toda essa necessidade de novas soluções de fluidos refrigerantes para sistemas de refrigeração partem de aspectos ambientais e de legislações nacionais e também internacionais. Hoje, as duas principais legislações, os principais tratados internacionais que regem a utilização de fluidos refrigerantes são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal ele é um tratado internacional ratificado por mais de 120 países, incluindo o Brasil, que visa eliminar, ou seja, o phase-out daquelas substâncias químicas que têm elevado potencial de degradação da camada de ozônio, ou seja, tem elevado ODP. Quando falamos de fluidos refrigerantes com alto ODP, ou seja, alto potencial de degradação da camada de ozônio, estamos falando dos CFCs, os clorofluorcarbonos, e os HCFCs, os hidroclorofluorcarbonos, nesse caso, como por exemplo, o R22, ainda muito utilizado hoje no Brasil, em refrigeração comercial e outras aplicações. É importante comentar
que tanto os CFCs quanto os HCFCs regulados pelo Protocolo de Montreal, eles seguem uma agenda de eliminação da sua utilização. Ou seja, a cada 5 anos, o Brasil reduz a quantidade de CFCs e HCFCs que podem ser importados. Atualmente, os CFCs como R11 e R12 já são proibidos, os HCFCs como o R22 vêm sofrendo cortes nas cotas de importação. Então, em 2025, teremos um corte de 67,5% de redução da importação de HCFCs como R22. Em 2030, um novo corte praticamente total de 97,5%, até a eliminação total da importação e utilização de HCFCs em 2040. Semelhante ao Protocolo de Montreal, a emenda de Kigali também visa regular a utilização de alguns fluidos refrigerantes. Porém, ao invés de buscar a eliminação, a emenda de Kigali ela visa o phase down, ou seja, a redução da utilização daqueles fluidos refrigerantes, daquelas substâncias químicas que têm alto GWP, ou seja, tem alto potencial de aquecimento global. O potencial de aquecimento global é o potencial que uma substância química, um gás, possui na atmosfera em promover o efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura no planeta. E os fluidos refrigerantes que têm alto GWP, têm alto potencial de aquecimento global e efeito estufa, são os HFCs, os hidrofluorocarbonos, como o R22, como o R404, R507 e 134A. Perdão. E assim como o Protocolo de Montreal possui uma agenda, a emenda de Kigali também possui uma agenda de redução. A cada 5 anos, vamos detalhar mais à frente no próximo slide, há um congelamento das importações que se iniciam em 2024 e as primeiras reduções em 2029 com 10%, até a redução total, redução máxima de 85% em 2045. Hoje, a emenda de Kigali no Brasil ainda não foi ratificada de fato, mas já está com seu texto aprovado, em Senado está em vias de ser aprovado e ratificado, para garantir que o Brasil também seja um país que tenha adesão à emenda de Kigali, assim como os países da Europa, os países desenvolvidos, que já ratificaram a emenda de Kigali. Então, a emenda de Kigali, comentando um pouquinho mais no detalhe, ela tem o objetivo de evitar o incremento da temperatura média global do planeta de 0,5 graus Celsius até o ano de 2100. Ou seja, todos os países que são aderentes à emenda de Kigali, eles definem uma linha base de consumo, ou seja, a linha base de histórico de consumo de fluidos refrigerantes HFCs daquele país, e a partir de uma sequência de anos, inicia-se esta redução. Então, os países da União Europeia foram aqueles que primeiro iniciaram essas reduções de uso de HFCs. Então, em 2016, já houve, para os países da União Europeia, a primeira redução da linha base do consumo de HFCs. Em 2018, um outro corte grande de 37%, e no ano passado, um corte de 55% das quantidades que podiam ser utilizadas e importadas de HFCs. A partir de 2024, 2027 e 2030, seguem-se novas reduções graduais. Os países desenvolvidos, que pertencem ao grupo A2 da emenda de Kigali, eles também possuem agendas de eliminação que já se iniciaram. Então, em 2019, ocorreu o primeiro corte, a primeira redução de 10%, enquanto a próxima já será uma redução maior, de 45%, em 2024, ou seja, daqui menos de 2 anos. E assim, sucessivamente, até o corte máximo de 85% em 2036. Mas e o Brasil?
onde que o Brasil está? O Brasil não está nem dentro da União Europeia, nem dentro do grupo A2. O Brasil ele está dentro do grupo A5, ou seja, dos países em desenvolvimento que possuem como agenda o início do congelamento das importações em 2024, conforme comentamos, ou seja, se estabelece a linha base máxima de importações a partir de 2024, com a primeira redução aqui em 2029, ou seja, 5 anos após o congelamento. E assim sucessivamente, temos em 2035 uma redução de 30%, em 2040 uma redução de 50%, até a redução máxima total em 2045. E além do Brasil, existem outros países também em desenvolvimento que possuem agendas de redução da importação e utilização de HFCs mais longas, mais largas do que o Brasil. E a partir dessa agenda foram definidas, né, as necessidades que hoje a gente vê de substituição dos fluidos refrigerantes utilizados atualmente, principalmente em refrigeração comercial. Para entendermos essas diferentes opções, tanto de configurações de sistemas quanto de fluidos refrigerantes, é importante que a gente domine também dois conceitos técnicos, que são as emissões totais de CO2 e o custo total de propriedade de um sistema de refrigeração. Então, um sistema de refrigeração e climatização, ele tem emissões de CO2, seja de maneira indireta, seja de maneira direta. Para contabilizar todas as emissões de CO2 de um sistema de refrigeração, utiliza-se o TEWI. O TEWI significa o impacto total das emissões do seu sistema. E essas emissões, elas são compostas em 20% pelos impactos diretos e 80% pelos impactos indiretos. Quando falamos de impactos diretos, ou seja, desses 20% de emissões de um sistema de refrigeração, eles estão relacionados a fugas e vazamentos de fluido refrigerante. Ou seja, dependendo do fluido que você utiliza, você terá um impacto direto maior devido ao seu GWP. Ou seja, quanto maior o seu potencial de aquecimento global, maior o seu GWP, maior será o impacto direto destas emissões. Além disso, é muito importante comentar que as boas práticas de manutenção também são essenciais para reduzir esses impactos diretos. Ou seja, quanto menos vazamentos e menos fugas de fluidos refrigerantes eu tenho em meu sistema, menor será o meu impacto direto. Por outro lado, 80% das minhas emissões totais do meu sistema de refrigeração, eles estão ligados aos impactos indiretos. E o que são esses impactos indiretos? São os impactos relacionados às emissões de CO2 do consumo de energia, ou seja, da operação do seu sistema. O que isso significa? Que não basta escolhermos um fluido refrigerante que tenha um baixo potencial de aquecimento global, se não estamos utilizando o fluido da maneira adequada, na melhor configuração de sistema de refrigeração. Ou seja, se eu escolho um sistema com expansão direta, com expansão indireta, com condensação a ar, com condensação a água, eu vou ter impactos diferentes no meu consumo de energia e, consequentemente, impactos maiores ou menores de emissões de CO2 relacionadas a consumo de energia. Por isso que é muito importante combinarmos um fluido de baixo GWP com uma configuração de sistema que traga a melhor performance e a melhor eficiência para o seu sistema de refrigeração. Por outro lado, é importante avaliarmos também os custos totais de propriedade. Os custos totais de propriedade são compostos basicamente por três parcelas, que são o CAPEX, os custos de manutenção e os custos de consumo de energia. Os custos de CAPEX correspondem a 20% do seu custo total de propriedade, que são os custos relacionados ao seu projeto e seu investimento inicial do seu projeto, ou seja,
a compra dos seus equipamentos, dos seus compressores, evaporadores, condensadores, óleo lubrificante, fluido refrigerante e o serviço de instalação, enquanto que os custos de manutenção, que correspondem por 10% do custo total de propriedade, estão relacionados às manutenções preditivas, preventivas e corretivas, ou seja, as manutenções de monitoramento de temperatura, de vibração, de substituição de óleo lubrificante, de trocas de filtros por orímetro, até mesmo manutenções corretivas por alguma quebra ou parada do seu sistema. Contudo, assim como nas emissões totais de CO2, o consumo de energia tem um papel bastante relevante quando falamos de custos totais de propriedade. 70% do custo total de propriedade de um sistema de refrigeração está relacionado ao consumo de energia do seu sistema. Ou seja, a performance do seu sistema de refrigeração e eficiência energética do seu sistema de refrigeração e climatização tem um grande impacto no custo total de operação e de propriedade do seu equipamento. E agora falando mais no detalhe sobre refrigeração comercial, temos um histórico bastante grande de diferentes fluidos refrigerantes que já foram utilizados alguma vez para refrigeração comercial. Então, os primeiros fluidos utilizados para refrigeração de maneira geral foram os produtos químicos industriais, como o cloreto de metila, uma amônia, um CO2, e somente em 1930 foram desenvolvidos os primeiros CFCs, os primeiros clorofluorcarbonos, que foram os primeiros fluidos refrigerantes sintéticos desenvolvidos pela indústria, como o R11 e o R12. Esses CFCs tinham alto ODP, ou seja, alto potencial de degradação da camada de ozônio, e também alto GWP, ou seja, alto potencial de aquecimento global. Em 1950, foram desenvolvidos os primeiros HCFCs que conhecemos como, por exemplo, o R22, que já possuíam menor ODP, porém ainda não eram zero, e ainda possuem alto potencial de aquecimento global, alto GWP. Assim, tanto os CFCs quanto os HCFCs hoje são regulados pelo Protocolo de Montreal, conforme conversamos. Na década de 1990, foram desenvolvidos os primeiros HFCs, os hidrofluorcarbonos, como o R404A, R134A, R507, R410, que são os fluidos refrigerantes mais utilizados hoje no Brasil e no mundo. E esses HFCs, eles já não degradavam a camada de ozônio, já tem ODP zero, mas tem alto GWP, alto potencial de aquecimento global, e consequentemente são e serão regulados pela emenda de Kigali. Então, no presente e para o futuro, a indústria e a refrigeração comercial tem basicamente duas opções para utilização de fluidos refrigerantes em sistemas de refrigeração comercial, que são retornar à utilização daqueles produtos químicos industriais, como o CO2, o dióxido de carbono, hidrocarbonetos, como um R290, um propano, um isobutano, e a própria amônia, já muito utilizada em refrigeração industrial, ou utilizar a quarta geração de fluidos refrigerantes, que são os HFOs, as hidrofluorolefinas, que começaram e foram desenvolvidas inicialmente a molécula R1234YF, que é a molécula mãe, e com ele criados os blends de HFOs, como R449A, R454C e R454A, que vamos comentar no dia de hoje, assim como suas aplicações. Então, os fluidos refrigerantes HFOs deram origem à linha de produtos, à linha de fluidos refrigerantes da família Option, sempre baseados na molécula mãe 1234YF. Uma característica que faz com que esses fluidos refrigerantes tenham baixo impacto ambiental e sejam mais sustentáveis é o fato de que esta molécula, quando no seu sistema de refrigeração, ela é muito estável, mas quando liberada na atmosfera, ela se degrada muito rapidamente, ou seja, tem um tempo de vida na atmosfera muito curto, ou seja, não promove
muito o efeito estufa e o aquecimento global. Consequentemente, essa família de fluidos refrigerantes, eles não degradam a camada de ozônio, tem muito baixo GWP e tem um equilíbrio ideal de desempenho, segurança, tecnologia, já estão disponíveis e são uma solução simples e de longo prazo por não serem reguladas nem pelo Protocolo de Montreal, nem pela emenda de Kigali. E com essa molécula-mãe, foi possível gerar duas linhas de produtos, duas famílias dentro do grupo Option de fluidos refrigerantes, que são as séries XP e a série XL. Os fluidos refrigerantes da série XP são aqueles ideais para retrofit de sistemas existentes, ou seja, são fluidos refrigerantes de baixo GWP, ou seja, baixo potencial de aquecimento global, não são tóxicos e não são inflamáveis e são próprios para retrofits e novos equipamentos. Por quê? Porque por não ser inflamável e por serem compatíveis com os mesmos compressores, condensadores, válvulas de expansão, tubulações e óleo lubrificante sintético poliéster, os fluidos refrigerantes da série XP podem estender a vida útil do seu equipamento, fazendo apenas a substituição do seu fluido refrigerante. E toda a questão de manuseio, de transporte, de carga de fluido refrigerante e manutenção são muito semelhantes aos HFCs e os HCFCs como R22 que já utilizamos no nosso cotidiano. Por outro lado, a série Option XL, ela foi desenvolvida especificamente para sistemas novos. Por quê? A série Option XL são aqueles fluidos refrigerantes com a menor GWP possível, né, de fluidos refrigerantes sintéticos, ou seja, de GWP que atende às normas da emenda de Kigali com GWPs abaixo de 750, de 500, de 300 e de 150, mas são indicados somente para equipamentos novos por serem levemente inflamáveis e, consequentemente, precisam de adaptações de toda a parte elétrica e de configuração do seu sistema de refrigeração. E hoje, em refrigeração comercial, os fluidos refrigerantes mais comumente utilizados são o R22, que é um HCFC utilizado tanto em média quanto baixa temperatura, o R404 e 507, que são HFCs também utilizados em médias e baixas temperaturas de evaporação, né, resfriados e congelados, e o R134A, que também é um HFC, mas mais utilizado em médias temperaturas de evaporação em sistemas de resfriados. Então, para cada um desses fluidos refrigerantes, a Chemours tem um substituto da linha XP, que estará com fundo azul, e um substituto da linha XL para equipamentos novos que possuem o fundo preto. Então, para a substituição do 22 com retrofit direto, pode-se utilizar o Option XP40, que é o R449A, com uma redução de 27% do GWP versus o R22, reaproveitando os mesmos equipamentos, os mesmos compressores, condensadores, evaporadores e válvula de expansão, realizando apenas a troca do óleo lubrificante para sintético poliéster e as juntas de vedação e O-rings. Para sistemas novos, já pode-se utilizar o XL20, que é o R454C, com GWP de 146, ou seja, abaixo de 150 e mais de 90% menor do que o GWP do R22. Para a substituição do 404, também pode-se utilizar o R449A, o XP40, com GWP 67% menor que o R404, e o XP44, que é o R452A, em transporte refrigerado. Para sistemas novos, pode-se utilizar o Option XL40, que é o 454A, e o XL20, que é o 454C, que também substituiu o R22 em sistemas novos. O R134A já pode ser feito retrofit para o Option XP10, que é o 513A, com GWP 55% menor, de 573, e o Option XL10 para equipamentos novos que necessitam de uma adaptação do seu sistema de refrigeração para ser
adaptado à linha de fluidos A2L. Então, com as diferentes opções de fluidos refrigerantes, atualmente também temos diferentes configurações de sistemas de refrigeração. Então, é muito comum vermos supermercados, centros de distribuição, armazéns frigoríficos com expansão direta, expansão indireta, CO2, sistemas em cascata, sistemas transcríticos e subcríticos. E aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um destes sistemas e quais os principais fluidos utilizados em cada uma destas configurações de sistemas de refrigeração. Então, o sistema de refrigeração mais comum, mais conhecido, mais simples, são os sistemas com expansão direta. Esses sistemas com expansão direta utilizam, de maneira geral, 22, 134A, 404, 507, podem utilizar toda a gama de HFOs. Também são caracterizados por serem sistemas mais simples, ou seja, compostos por um compressor, ou com um rack de compressores, de maneira geral, num rack centralizado, o seu condensador, válvula de expansão e seu evaporador, onde o fluido irá evaporar, absorver o calor diretamente no seu expositor, no evaporador da sua câmara frigorífica. Por outro lado, há também os sistemas com expansão indireta em cascata com glicol. Os sistemas com expansão indireta em cascata com glicol também utilizam um fluido primário, como R22, 134, 404, e alguns sistemas mais atuais também utilizam o propano, que é o R290, mas ao invés de se evaporar aquele fluido refrigerante diretamente no seu expositor, este fluido ele resfria um fluido secundário, que pode ser uma solução de propileno glicol e etileno glicol em água, e esta solução, né, de glicol, ela refrigera o seu expositor, o seu evaporador. Então, temos um sistema de expansão indireta, resfriando aqui o glicol, e em sequência o glicol sendo bombeado para o seu sistema de refrigeração, seus expositores e evaporadores. De maneira mais simples que esses dois sistemas, né, de expansão direta e indireta, que são, na maioria das vezes, racks centralizados de um supermercado, de um centro de distribuição, existem também os sistemas plugins, que popularmente são conhecidos como sistemas acoplados. Ou seja, a configuração é muito semelhante a sistemas com expansão direta, você tem seu compressor, condensador, sua válvula de expansão e seu evaporador, porém, são sistemas compactos que utilizam menores cargas de fluidos refrigerantes, muito comuns em ilhas e dispositores em supermercados de congelados e também de resfriados. Atualmente, os principais fluidos utilizados são 134 e 404 como HFCs, os HFOs como 449 e 454C, e o propano em sistemas em que você tem uma limitação de carga, uma carga máxima menor para esses equipamentos plugins. E é importante comentar que esses sistemas plugins, eles são independentes um do outro, e consequentemente, o sistema de condensação fica dentro do seu ambiente, dentro do seu salão interno, do seu supermercado, ou do seu restaurante, ou do seu bar, e consequentemente acaba gerando uma carga térmica a mais para o seu sistema de climatização e ar-condicionado do ambiente. Outros dois sistemas de refrigeração existentes são sistemas com CO2, sistemas de CO2 subcrítico, que na verdade nada mais é que um sistema em cascata, que ao invés de utilizar como fluido secundário um glicol, utiliza-se o próprio CO2. Então, o fluido primário que faz a condensação do CO2 pode ser um 134A, um 404, um 449, enquanto que o fluido que irá expandir no seu expositor, no seu evaporador, será o próprio CO2. E além dos sistemas subcríticos, há também os sistemas de CO2 transcríticos. Os sistemas de CO2 transcríticos são aqueles em que o CO2 ele trabalha acima do ponto crítico, ou seja, acima do ponto triplo, onde não se tem a definição do estado físico de transição de fase gasosa para líquida. Ou seja, são sistemas de configuração um pouco mais complexas que os sistemas
de expansão direta, expansão indireta e plugins, e que possuem pressões de operação, de maneira geral, bem acima do que as pressões de sistemas tradicionais, podendo chegar até próximo de 90 bar, ou seja, requerem um conhecimento técnico maior e uma especialização do conhecimento de manutenção e também de instalação. Então, com esses esses cinco, na verdade, tipos de configurações de sistemas de refrigeração e diferentes fluidos, podemos fazer uma análise de diferentes situações e entender qual que é aquela tecnicamente mais adequada. Para isso, foram selecionados duas lojas, 2 supermercados. É uma loja pequena, de 500 metros quadrados, com cargas térmicas de 40 kW na média temperatura em resfriados e 12 kW em baixa temperatura em congelados. Também foi escolhida uma loja grande de 2.500 metros quadrados, com 140 kW de carga térmica na média em resfriados e 30 kW na baixa temperatura em congelados. E para cada uma dessas lojas, dessas configurações, foram avaliados requisitos de segurança, de performance, de custos, de emissões, para entender se realmente utilizar um fluido de baixo GWP é aquele que vai me trazer os melhores pontos de emissões totais e também de custos totais de propriedade. Então, foram avaliados o propano, o propano que é o R290, possui um GWP de 3, foi avaliado em um sistema de cascata, em expansão indireta, conforme comentamos com o glicol, e também sistemas em plug-in, ou seja, os sistemas acoplados com condensação a ar e com condensação a água. O dióxido de carbono, que é o tão conhecido CO2, que é o R744A, com GWP unitário, GWP de 1, ele foi avaliado nas duas configurações que comentamos. Ou seja, o sistema de CO2 transcrítico e o sistema de CO2 em cascata com R134A. E é por isso que o R134A também está aqui na lista, uma vez que ele foi avaliado junto com o CO2. Os outros fluidos refrigerantes, como 404, XP40, XL20 e XL40, foram avaliados sempre em sistemas com expansão direta, ou seja, em racks centralizados. E lembrando que o 404 é aquele que tem o maior GWP de todos, de 3.943, o XP40 tem um GWP de 1.282, o XL40 é um GWP mais baixo, 237, e o XL20, o menor GWP dos fluidos sintéticos, que é de 146 abaixo de 150. Então, para todos esses fluidos e essas configurações, foram avaliados em diferentes configurações em lojas pequenas e também em lojas grandes. E para ser feito uma comparação justa também dessas diferentes tecnologias de sistemas de refrigeração, foram desenvolvidos os modelos detalhados para cada sistema. Ou seja, foram considerados a melhor configuração de sistemas de condensação, de evaporação, a quantidade de compressores, tanques de líquido e os parâmetros das boas práticas de refrigeração que conhecemos. Ou seja, parâmetros de superaquecimento, subresfriamento, temperaturas de evaporação de baixa temperatura em menos 28, de média temperatura em menos 2, para que essa comparação seja justa, ou seja, para que se possa avaliar no mesmo ponto de vista essas diferentes configurações, tecnologias e fluidos refrigerantes. Assim, buscou se otimizar o sistema de refrigeração com a menor quantidade de compressores possíveis, lembrando que quanto mais compressores, maior também é o meu custo de investimento inicial, preciso comprar mais máquinas, mais CAPEX, para atender uma mesma carga térmica, seja de um supermercado de média, grande ou seja um supermercado pequeno. E assim, buscar o menor consumo de energia e emissões totais de CO2 possível para cada uma dessas configurações. É importante lembrar, muitas vezes a gente acaba esquecendo, que um sistema de refrigeração ele também depende muito da temperatura ambiente em que aquele supermercado, que aquela câmara fria está. Ou seja, um supermercado, um sistema de refrigeração no Nordeste, que é um lugar mais quente, ele vai ter um consumo de energia maior do que um supermercado localizado no Rio Grande do Sul,
ao sul do país, onde as temperaturas ambientes são menores, porque as pressões de condensação, elas aumentam ou diminuem dependendo da condição ambiente. E por isso foram avaliados diferentes cenários, ou seja, locais como Sevilha, na Espanha, que a temperatura é próxima de 18, 19 graus, locais mais frios, como em Leicester, na Inglaterra, que a temperatura média ambiente é por volta de 10 graus, e temperaturas até mais próximas do Brasil, como na Cidade do México e Monterrey, que ficam próximas de 20 e 25 graus Celsius. Para cada um dos sistemas foram avaliados o que a gente comentou, ou seja, as emissões totais, que contemplam as emissões diretas e as emissões indiretas, e o custo total de propriedade, que é a soma do seu CAPEX, dos custos de manutenção e dos custos relacionados ao consumo de energia. Tá? Então, nesse estudo, eu trouxe para vocês aqueles que mais se adequam ao Brasil, ou seja, exemplos de lojas pequenas e lojas grandes na Cidade do México. Então, a Cidade do México tem uma temperatura ambiente média por volta de 20 graus, é muito semelhante às temperaturas das cidades no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, seja São Paulo, Minas Gerais, Paraná, algumas cidades também do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, que possuem temperaturas médias por volta de 20 graus. E quando falamos num supermercado pequeno, né, por volta de 500 metros quadrados e 40 kW em média e 12 kW em baixa temperatura, a gente teve os seguintes resultados para os consumos de energia, custo total de propriedade e emissões totais de CO2. Então, quando falamos de consumo anual de energia, ou seja, qual foi o consumo absoluto de energia daquele sistema de refrigeração em um ano, os sistemas que tiveram o menor consumo de energia foram aqueles sistemas que operam em expansão direta, ou seja, expansão direta com o R449A, o XP40, o R404, o R454C, que é o Option XL20, e o R454A, que é o XL40. Os sistemas que tiveram o maior consumo de energia foram os sistemas com R290, propano em cascata com glicol, ou seja, ele se mostrou aquele que foi o menos eficiente energeticamente e, consequentemente, trouxe maior consumo de energia. Assim como os sistemas em plugins, condensados a ar e condensados a água, também tiveram consumos de energia maiores. Os sistemas de R134A em cascata subcrítico com CO2 tiveram consumo de energia intermediários, assim como o sistema de CO2 transcrítico. O que a gente observa? Que um sistema mais simples, com expansão direta, ele consequentemente tem menos equipamentos, né, não necessita de uma bomba de recirculação de glicol, de outro conjunto de compressão na baixa temperatura, e consequentemente ele acaba tendo um consumo de energia menor para uma mesma configuração, para uma mesma carga térmica. Quando falamos de custo total de propriedade, os que tiveram o menor custo total de propriedade também são aqueles que operam com expansão direta, ou seja, com 449A, com 404, 454C e 454A. Porém, os que apresentam o maior custo total de propriedade, a gente tem uma inversão. Por quê? Os sistemas com R290 e glicol continuam com custo elevado por causa da baixa eficiência energética e, consequentemente, maior consumo de energia, mas sistemas que utilizam CO2 subcrítico e CO2 transcrítico acabam tendo custos totais maiores. Por quê? O custo de investimento inicial, CAPEX, e também de manutenção de um sistema mais complexo, ele acaba sendo maior do que de um sistema mais simples, ou seja, compressores de maiores capacidades de operação e suporte de maiores pressões de operação, evaporadores, condensadores, tubulações maiores também, acabam encarecendo o custo inicial do seu projeto. Enquanto que os sistemas de plugins, né, os plugins, sistemas acoplados com 290, apresentaram consumos intermediários e, consequentemente, custos totais intermediários. E do ponto de vista
de emissões totais de CO2, também temos um cenário bastante similar. Aqueles que tiveram as menores emissões totais foram sistemas que operam em expansão direta, ou seja, com R449A, R454C e R454A, que são XP40, XL20 e XL40, enquanto que, da mesma maneira que tivemos os maiores consumos de energia para sistemas de propano em cascata com glicol, também tivemos, consequentemente, maiores emissões totais de CO2. Uma coisa que é interessante observar, que assim como comentamos no início do nosso webinar, as emissões totais, elas são compostas de emissões diretas, relacionadas a fugas de fluido refrigerante, e emissões indiretas, relacionadas ao consumo de energia. E para todas as configurações aqui observadas, as emissões indiretas, ou seja, relacionadas ao consumo de energia, é aquela que predomina nas suas emissões totais de CO2. Quando olhamos apenas para as emissões diretas, o fluido que tem o maior GWP, no caso o R404A, é aquele que vai ter a maior contribuição das emissões diretas de CO2 no seu sistema de refrigeração. Então, observem que não adianta, né, escolhermos um fluido que tem um menor GWP possível, ou seja, o CO2 tem um GWP de 1, um propano tem um GWP de 3, se a eficiência energética daquele sistema for baixa quando comparado a um fluido que tem um GWP um pouco maior, aí um XL20 tem um GWP de 140, um XP40 um GWP por volta de 1.200, se a eficiência operacional do seu sistema de refrigeração também não for boa. E isso impacta tanto para lojas pequenas quanto para lojas grandes. Então, um outro exemplo é o caso de lojas grandes também na cidade do México por volta de 20 graus. Temos um perfil muito similar ao perfil observado para lojas pequenas. Ou seja, os menores consumos de energia para sistemas com expansão direta, os maiores consumos de energia em sistemas em cascata de 290 com glicol e consumos intermediários com sistemas de CO2 subcrítico e transcrítico, lembrando que o transcrítico acaba tendo um consumo maior do que o subcrítico. Do ponto de vista de custo total de propriedade, também temos o mesmo cenário, ou seja, sistemas com expansão direta, né, XP40, 404, XL20 e XL40, com os menores custos totais de propriedade, sistemas de 290 com glicol com custos maiores devido ao maior consumo de energia, lembra daquela parcela de 70% do custo total de propriedade é consumo de energia, e sistemas de CO2 subcrítico e transcrítico com custos também elevados devido ao maior CAPEX, ao maior investimento inicial. Uma coisa que é interessante comentar também, quando olhamos do ponto de vista de CAPEX, os sistemas acoplados, os plugins, eles têm os menores custos de investimento inicial. Por quê? Porque são sistemas menores, eu tenho compressores pequenos, não necessito de fazer uma instalação, uma infraestrutura na minha loja para poder fazer a passagem de tubulações de cobre, por exemplo, o que acaba deixando o seu sistema um investimento inicial mais barato. Mas, por ter uma eficiência energética menor, ele acaba tendo um alto consumo de energia e um maior custo total de propriedade. E do ponto de vista de emissões, temos o mesmo cenário de lojas pequenas. Então, sistemas com HFOs em expansão direta com as menores emissões totais de CO2, muito pelo fato de terem as melhores consumos de energia, enquanto que os sistemas com a pior eficiência energética, consequentemente, acabam tendo as maiores emissões totais de CO2 na atmosfera. E sempre lembrando que a parcela de emissões diretas vai depender bastante do seu GWP, do seu fluido refrigerante, e é por isso que o 404 tem uma elevada emissão direta de CO2.
Aqui temos um resumo de das outras configurações, né, dos outros ambientes que comentamos. Então, seja em Sevilha, na Espanha, ou seja em Leicester, na Inglaterra, quando comparamos tanto supermercados grandes quanto pequenos, a gente sempre deseja, quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto menor o meu custo total de propriedade, e quanto mais para baixo, ou seja, quanto menor for a minha emissão total de CO2, melhor vai ser a minha comparação de custos versus emissões. E para todos os casos, temos a seguinte observação. Então, os sistemas que operam com HFOs, então, com XP40 em expansão direta, com XL20 e XL40 em expansão direta, apresentam um melhor custo-benefício entre custo total de propriedade e emissões em todos os cenários, tanto em temperaturas baixas quanto em temperaturas altas, tanto em supermercados grandes quanto em supermercados pequenos. Os sistemas de CO2 subcríticos, sistemas em cascata, acabam tendo performances intermediárias, não são as melhores nem as piores, e os sistemas de plugins com 290 acabam tendo o pior custo-benefício devido também à geração de carga térmica dentro do salão do seu supermercado e sobrecarregamento do seu sistema de climatização. E em uma visão geral, né, de todas as tecnologias e de todos os fluidos refrigerantes, quando olhamos do ponto de vista de investimento inicial, de fato, os sistemas em plugins, eles terão um menor investimento inicial. Né? São sistemas menores, mais compactos, acoplados, e por isso são mais baratos. Os sistemas com expansão direta, eles vão ter os custos de investimento inicial intermediários, enquanto os sistemas em cascata, seja de expansão indireta com glicol, seja um CO2 subcrítico, vão ter custos maiores, assim como os sistemas de CO2 transcrítico. Do ponto de vista operacional, os sistemas com expansão direta com XP40, XL20 e XL40, os HFOs, são aqueles que apresentaram o menor custo de operação, sistemas com 404 e em cascata, seja com glicol, seja com CO2 subcrítico, um custo de operação intermediário, e os sistemas com CO2 transcrítico e com propano em plugins, aqueles que apresentaram o maior custo operacional. Então, no custo total de propriedade, ou seja, a soma do CAPEX, do custo de operação que envolve manutenção e consumo de energia, temos um cenário muito semelhante. Expansão direta com XP40, XL20 e XL40, os menores custos, expansão direta com 404, em cascata com glicol e CO2 subcrítico, custos intermediários, e os maiores custos totais, o CO2 transcrítico e os sistemas acoplados e plugins. E quando pensamos do ponto de vista de emissões totais, do ponto de vista ambiental, os sistemas com HFO são aqueles que são os mais eficientes, consequentemente menores consumos de energia. Sistemas em cascata com glicol, CO2 subcrítico e CO2 transcrítico com emissões intermediárias. E sistemas com plugin, né, acoplados com 290 e expansão direta com 404, emissões maiores. E aqui sempre lembrando muito por causa que o GWP do 404 é bastante elevado. E um ponto que muitas vezes não comentamos e até esquecemos é que na prática, no Brasil é muito diferente da teoria. Né? Então, a dificuldade ou a facilidade de manutenção é um tema que a gente também precisa levar em conta. Hoje, as empresas de refrigeração, os técnicos de refrigeração, eles já estão muito familiarizados com os sistemas tradicionais, sistemas de expansão direta com 404, com R22, com 134A, que tem uma dificuldade muito baixa de manutenção. E, consequentemente, os sistemas de expansão direta com XP40 e XL20 também apresentam esta maior facilidade. Os sistemas com expansão indireta em cascata com glicol, por possuírem mais equipamentos, uma outra bomba para recirculação de glicol, tem uma complexidade um pouco maior, mas nem tanta, mas os sistemas com CO2 subcrítico e transcrítico são aqueles que hoje exigem mais conhecimento técnico, mais capacitação,
para poder, de fato, realizar um trabalho com segurança e também com qualidade. E por isso, quando olhamos do ponto de vista de equilíbrio entre custo, entre performance, entre segurança, entre emissões e manutenção, a linha Option de fluidos refrigerantes operando em expansão direta são aquelas que apresentam o melhor equilíbrio de propriedades. E, de maneira geral, no Brasil, hoje temos duas opções também, ou seja, opções para retrofit daqueles sistemas existentes e opções para projetos de lojas novas, de centros de distribuição novos. E quando olhamos para aquele que tem o menor consumo de energia, o menor custo total de propriedade, as menores emissões totais, temos o 449A, indicado para retrofit, que é o Option XP40, ideal para a extensão da vida útil dos seus equipamentos, utilizando os mesmos compressores, condensadores e evaporadores, com redução significativa de emissões de CO2. E quando olhamos para projetos novos, o R454C, que é o Option XL20, é aquele que melhor se adequa, ou seja, atende às normas da emenda, os tratados internacionais da emenda de Kigali, com GWP baixo, e também apresenta os menores consumos anuais de energia, menores custos totais de propriedade e de emissões totais também. Então, é muito importante a gente observar que todos os sistemas hoje disponíveis no mercado têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas é importante que a escolha do seu sistema de refrigeração e do seu fluido refrigerante não se baseie somente em uma característica, ou seja, somente no GWP, somente na complexidade do seu sistema, ou somente na característica de expansão direta ou indireta. E para finalizar, gostaria de compartilhar com vocês também alguns cases de aplicação, para mostrar como é realmente possível realizar essas substituições e operar com mais sustentabilidade em refrigeração comercial, que são casos de retrofit, de R404 para XP40. Então, aqui, um supermercado aqui em São Paulo, que fez o retrofit de praticamente uma noite por sistema, então 8 horas por sistema, 300 kg de fluido refrigerante, com redução de 67% das emissões diretas, ou seja, redução de 67% do seu GWP, que também trouxe eficiência energética e redução de consumo de energia. Em resfriados, uma redução de 9,5% e congelados de 4,7%. Então, quando olhamos para emissões, consumos de energia totais naquela loja, tivemos uma redução de 8,33%, que equivale a mais de 100 kWh de energia no ano, que é suficiente para abastecer o consumo de energia de 58 residências de 58 famílias. E do ponto de vista ambiental, as reduções de emissões de CO2 totais no seu sistema, que contemplam as emissões diretas e indiretas, foram de mais de 55%, ou seja, mais de 520 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidos para a atmosfera, que equivale a 478 veículos rodando diariamente nas ruas. Ou seja, foi um investimento inicial pago em 11 meses, um investimento da compra do fluido, do serviço de manutenção, de retrofit, mas que foi pago em menos de um ano e a partir daí foi apenas benefícios tanto ambientais quanto de custos, redução de consumo de energia e também redução de emissões de CO2. E quando falamos de projetos novos, o XL20, que é o 454C, é o ideal para você que deseja o menor GWP possível em um sistema de refrigeração comercial. Um R454C, ele tem o GWP 92% menor do que um R22 e 96% menor do que um R404A, e nesse caso foi feito um sistema novo de uma loja pequena, por volta aí de 600 metros quadrados, com 50 kg de carga de fluido refrigerante e cargas térmicas tanto em média quanto em baixa temperatura. Foram feitas as modulações de capacidades, válvulas de expansão eletrônicas, mas reaproveitados os mesmos evaporadores e tubulações. E dos pontos
Positivos foram os menores CAPEX versus um sistema de CO2, que é muito mais complexo, necessita de um grau de conhecimento maior, e, consequentemente, também atende-se a F-Gas na Europa com GWP abaixo de 150, sendo um case aí de sucesso e já bastante utilizado na Europa. E, por fim, né, um case diferente do que a gente está acostumado, que é a utilização do XL20, que é o R454A, para substituição de um sistema de CO2 transcrítico. Então, na Inglaterra, em Liverpool, foi feita a substituição de um antigo sistema de CO2 transcrítico, que tinha aproximadamente 12 anos de operação, para um sistema com Option XL40, R454A, e obteve-se uma redução de quase 40% do consumo de energia versus o sistema de CO2 transcrítico, com investimento inicial e custos de manutenção inferiores aos sistemas com CO2. E um ponto de atenção é que o próprio gerente de engenharia e sustentabilidade da ASDA comentou: a gente às vezes acredita sempre que uma mesma tecnologia está consolidada, mas a gente esquece de ver que o desenvolvimento dos novos fluidos, de novos sistemas, de novos equipamentos, podem substituir de maneira mais sustentável os sistemas mais tradicionais. Então, quando o sistema de CO2 foi instalado lá 12 anos atrás, pensava-se que aquele era o caminho a ser seguido. Entretanto, após uma avaliação de desempenho detalhada, paralisamos a implementação desse tipo de solução, utilizando CO2, porque tínhamos preocupações com impactos energéticos e de alta pressão de operação. E embora ele tenha sido confiável, né, tenha operado pelos últimos 12 anos, sua manutenção também era cara. E a substituição para o R454A, o XL40 trouxe os benefícios de redução de custo, de investimento inicial, de redução de custos de manutenção e aumento da confiabilidade do seu sistema de refrigeração comercial. Tá? Então, antes de partirmos para as perguntas, gostaria já de convidá-los para a nossa próxima sessão, que será uma sessão de como realizar na prática um retrofit de um R22 ou de um 404 para um Option XP40. Então, dentro da nossa campanha da mudança que o mundo precisa, realizaremos nosso terceiro webinar ao final deste mês. Tem o QR Code aqui que vocês podem escanear para fazer a inscrição, que vamos ensinar os 10 principais passos, né, o passo a passo de como fazer o retrofit de 22 e 404 para um XP40, ou seja, tanto a parte prática de recolhimento do fluido refrigerante, de análise dos parâmetros iniciais, configurações de superaquecimento, subresfriamento, pressões de operação, procedimentos de vácuo, procedimentos de carga de fluido refrigerante na fase líquida, para garantir que você realize um retrofit simples, de qualidade e eficiente para os seus sistemas de refrigeração, tá certo? Agora abrimos para as perguntas. Eu vou olhar as perguntas que vocês encaminharam aqui no chat e caso vocês tenham alguma outra dúvida, podem enviar agora também, tá? Então, algumas dúvidas que os internautas aqui comentaram. Num sistema que eu faço um retrofit de 404, que é o sistema que o cliente dele possui, para XP40, quais são as necessidades de adaptações do seu sistema? Então, no retrofit de 404 para Option XP40, as adaptações que você precisa fazer são apenas das pressões de operação. Por quê? Um sistema que hoje opera com 404, ele opera também com óleo sintético poliéster, que é o mesmo óleo compatível com R449A com Option XP40. Você pode utilizar a mesma válvula de expansão, o mesmo compressor, a mesma tubulação, o mesmo diâmetro, mesmos evaporadores, mesmos condensadores, com ajustes pequenos das pressões de operação. Ou seja, é um retrofit bastante simples, que vamos inclusive explicar no nosso próximo webinar, mas que facilita e garante que você possa estender a vida útil do seu equipamento, reduzindo o seu potencial de aquecimento global e, na comparação
do R404 para o XP40, também é possível ter uma redução no consumo de energia, conforme observamos no case de retrofit. Então, em médias temperaturas, uma redução de até 12%, e em baixas temperaturas, de até 6%. Tá? Então, outra dúvida que temos aqui é com relação aos fluidos refrigerantes da linha Option XL, onde eles já são bastante adotados. Então, os fluidos refrigerantes da linha Option XL hoje já são largamente utilizados, principalmente na Europa e Estados Unidos, né, que são os países que adotaram a emenda de Kigali inicialmente, né, que são países que têm agenda de eliminação, de redução de HFCs mais avançada e, consequentemente, já utilizam tecnologias com HFOs A2L. Tá? E aí, os fluidos refrigerantes A2L, como o XL20 e o XL40, eles são utilizados tanto em sistemas com expansão direta, quanto com expansão indireta, para poder também aproveitar alguma parte de infraestrutura, facilitar algum tipo de manutenção também. Tá? Um ponto de atenção é que todos os fluidos da série XL são classificados como A2L, consequentemente são levemente inflamáveis e existem normas, né, de produção desses tipos de equipamentos de refrigeração, tanto comercial quanto industrial. Tá certo? Outras dúvidas aqui. Com relação a sistemas que operam hoje com R290, quais são os riscos que eu possuo? Os sistemas que hoje operam com R290, e na maior parte dos casos, são sistemas plugins, né, os mais comuns encontrados hoje. Esses sistemas, do ponto de vista de segurança, eles precisam possuir cargas pequenas, uma vez que o R290 ele é inflamável, altamente inflamável, classificado como A3, e tem cargas menores no seu sistema de refrigeração. Então, sempre que a gente está trabalhando com fluido que seja inflamável, é muito importante que todos os processos de manutenção, de brasagem, de solda, sejam feitos garantindo que não haja mais fluido refrigerante no seu sistema, ou seja, para prevenir qualquer possibilidade de explosão ou de queimaduras por combustão do fluido refrigerante. Tá certo? Outra dúvida aqui com relação à legislação. Então, com toda essa legislação, o futuro da refrigeração é os fluidos naturais, amônia, CO2, 290 e os HFOs? Sim. Hoje, né, as legislações, conforme comentamos, da emenda de Kigali, elas vão restringir bastante a utilização dos fluidos tradicionais, como o 404, o 134A e 507. Então, hoje a indústria vê de refrigeração, basicamente aqueles dois caminhos. Ou utilizar sistemas com produtos químicos industriais, como CO2, amônia e R290, cada um com sua configuração, com suas preocupações de segurança, de adaptações e complexidades de sistemas, e também a quarta geração de fluidos refrigerantes, os HFOs, que tem menor complexidade, principalmente quando a gente fala do Option XP, para poder aproveitar os mesmos equipamentos, garantir segurança, garantir a capacidade frigorífica necessária e a extensão da vida útil dos seus equipamentos. Tá? Outro comentário aqui que o pessoal mandou da calculadora da Dupont de pressão e temperatura, tá, como brinde. Né? Então hoje, né, a tecnologia vem avançando bastante. A Chemours tem toda a relação de pressão e temperatura dos fluidos refrigerantes da Chemours, elas estão disponíveis no aplicativo Chemours PT Calc. Então a Chemours tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, em que você encontra todas as informações dos fluidos refrigerantes, seja ODP, GWP, as relações de pressão e temperatura, superaquecimento, cálculos de superaquecimento e subresfriamento na palma da sua mão. Então hoje todo mundo anda com o celular no bolso para lá e para cá, e na hora de fazer a manutenção é mais fácil você lembrar que seu celular está no seu bolso do que lembrar de uma régua física que às vezes a gente acaba esquecendo em algum lugar, então você pode baixar gratuitamente e acessar. Tá? Então, para não alongar, a gente já passou aqui 5 minutos do nosso tempo de 1 hora. As próximas dúvidas, né, que ficaram restantes, a gente responde por e-mail, né, a gente deixa
todos com as suas dúvidas sanadas. E também gostaria de informar que após, né, a finalização da nossa palestra, do nosso webinar, vai aparecer uma pesquisa de satisfação para avaliarem o nosso webinar, deixarem as suas observações, e caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pelo saque, né, o 0800 724 0506, ou pelo próprio WhatsApp da Quemus, que a gente responde diretamente para vocês. DDD 11 99 137 0560. Então, tem dúvidas, mandem para a gente, perguntem. O importante é que a gente tenha cada vez mais conhecimento compartilhado para garantir segurança, qualidade, tanto na instalação, quanto na manutenção, quanto no manuseio e transporte de fluidos refrigerantes. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos.